Olá, galera, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, eu vou falar bem rapidinho para vocês um pouco sobre a nossa temática, a qual a gente está trabalhando nessa 10ª quinzena, que é a nova ordem mundial, tá? O que é essa nova ordem mundial? Bem, a gente já falou um pouco sobre o período da Guerra Fria, tá? E a nova ordem mundial, ela vai surgir justamente a partir do final dessa Guerra Fria, tá? Em que o mundo estava dividido entre duas forças, entre vamos dizer assim, duas forças políticas, econômicas e mundiais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Com o desfacelamento, com o fim, né, a ruína da União Soviética, nós vemos agora os Estados Unidos como uma das únicas grandes potências. Então, surge uma nova ordem mundial, ou seja, uma nova configuração das forças de poder no mundo, tá? Que antes eram marcadas pelas duas grandes potências, que eram os Estados Unidos e União Soviética. Aí nós temos a primeira expressão de poder designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade. Ou seja, antes nós tínhamos um mundo dividido em bipolaridade, em mundo capitalista e mundo socialista. Agora nós temos um mundo dividido numa unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se torna soberano diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar, né, com os norte-americanos. Então, nesse ponto de vista, é uni por quê? Porque Estados Unidos passa a ser a única grande potência militar mundialmente e que os outros países não conseguem competir mundialmente com eles. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade. Multipolaridade, pois após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais critério principal a ser estabelecido para determinar a potência global. Então, antes, né, nesse período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, período Guerra Fria, as questões militares eram o que fazia a grande diferença dos países na visão, né, mundial desses países. E nessa visão que prega uma nova ordem mundial multipolar, ela está mostrando que não é apenas agora esse critério que é visto, né, para destacar os mundos no cenário mundial. Nesse plano, novas frentes emergiam para revitalizar com os Estados Unidos, a saber, nós temos o Japão, a União Europeia, a China, num segundo momento, tá? Então, esses países agora surge a questão econômica, a questão da competitividade econômica, da tecnologia, da informática, da comunicação, dos meios de produção, dos meios de transporte. Então, a questão militar, essa questão de guerras, ela parece fugir um pouco desse cenário. E as questões, então, agora, econômicas, né, e a capacidade de concorrer nesse mercado mundial é que começam a tomar frente, tá? Aí surge uma outra expressão, né? Por fim, temos a terceira proposta para essa nova ordem mundial, que é a unimultipolaridade. Unimultipolaridade, o que é isso? Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter de ordem de poder global. Qual que é esse duplo caráter? Militar e também econômico, tá? Militarmente, quem é a grande potência? Estados Unidos, tá? Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni para designar a supremacia militar estadunidense e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico no mundo. Então, nós temos agora, no cenário mundial, várias grandes potências econômicas que competem mundialmente com os Estados Unidos. Porém, une porque apenas existe uma grande potência militar, tá? Então, vamos lá. Seguindo o texto de vocês aqui, ó, nós temos mudanças na hierarquia internacional. Então, muda a hierarquia, né, que é a classificação dos países no mundo. Antes, nós tínhamos o mundo dividido em países do norte, países do sul, né, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países capitalistas e países socialistas. Agora muda essa hierarquia, essa divisão dos países no mundo. Olha aqui. Outra mudança acarretada pela emergência da nova ordem mundial foi a necessidade de reclassificação dessa hierarquia dos estados nacionais. Antigamente costumava classificar em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né?
com o fim do segundo mundo. Quem quer o segundo mundo, gente? Os países socialistas. Países socialistas não estão mais em cena. Classificar como socialista não faz mais parte dessa configuração da divisão dos continentes, vamos dizer, dos continentes não, dos Estados-nações. Então, a partir de então, divide-se o mundo em países do norte, desenvolvidos, e países do sul. Agora começa uma nova divisão, aqueles países que são desenvolvidos, que têm tecnologia, que têm um sistema econômico financeiro mais desenvolvido, e os países subdesenvolvidos que estão correndo atrás. Tá? Começa essa nova classificação. É possível perceber no mapa que tem aí na atividade de vocês, tem uns círculos nessas questões, nesses países, né? Nesses continentes aí. Então, nós temos aqui um círculo que está na América, tá? Um outro círculo que circula, que é parte da Europa e da África, e um outro círculo que está circulando aqui a China, a Oceania, os países da Oceania aqui, o Japão, as Coreias, os tigres asiáticos. É possível perceber, então, nesse mapa, que a divisão entre norte e sul não corresponde à divisão estabelecida usualmente da linha do Equador. A linha do Equador, ela não é respeitada para dividir a questão do norte e sul, tá? É isso que ele está nos dizendo aqui. No mapa anterior, também podemos visualizar as áreas de influência política dos principais atores econômicos mundiais. Então, qual é a área de influência, por exemplo, dos Estados Unidos? A América. Qual é a área de influência da Europa? Parte da Europa e da África. Qual é a área de influência, por exemplo, do Japão, da China, né? São os países da Ásia aqui, tá bom? A guerra ao terror. Então, nós temos uma nova configuração mundial a partir dessa guerra que é estabelecida, né, pelos estadunidenses, né? Um novo inimigo surge no cenário mundial aqui. Antes o inimigo era o socialismo, agora é o terrorismo. E essa guerra é marcada pela tragédia de 11 de setembro, né, da queda das Torres Gêmeas, atacadas, então, pelo terrorista, né, Osama Bin Laden, e começa, então, essa busca por esse novo inimigo, que os Estados Unidos começam a correr, então, atrás desse novo inimigo. Então, olha só, em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar seus estrondos investimentos em armamentos e tecnologias, né? Como queria mostrar o seu avanço tecnológico, né? Então, surge, então, um novo inimigo aí, a partir desse 11 de setembro. E ele pode, então, mostrar o seu poderio bélico ao mundo. Com isso, sob o comando do então presidente George W. Bush, os Estados Unidos iniciam a frenética guerra ao terror, tá? Em que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão, em 2001, sob a alegação do regime do Talibã, né, que governava o país, que daria suporte ao Al-Qaeda. Então, eles precisavam derrubar o Talibã para derrubar a Al-Qaeda, né, para conseguir chegar, então, no Osama. E, em 2011, né, foi encontrado morto, em 2011, no Paquistão, o Osama Bin Laden, o grande inimigo, né, dos Estados Unidos. O que acontece, então? O inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que as armas de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil. Então, não dá simplesmente para sair bombardeando uma área determinada, né? Porque esses grupos, devido a essa globalização, né, essa mundialização, eles estão infiltrados em várias partes do mundo. Então, não dava especificamente para achar um lugar e sair bombardeando ali, pronto, acabei com o terrorismo, né? É muito mais complexo essa guerra. Num segundo momento, aí no texto de vocês, nós temos a guerra comercial, né, entre Estados Unidos e a China. Surge aqui um novo inimigo, um novo vilão desse processo, marcado pelo presidente, né, estadunidense, do Donald Trump, né, essa grande rivalidade dele ali com a China, tá? E essa tensão aumenta quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre importações de aço e 10% sobre o alumínio de diversos países. Os chineses são os maiores produtores e exportadores mundiais de aço e ameaçaram retaliar
sobretaxando produtos agrícolas exportados pelos americanos. Então, começou essa guerra fiscal entre eles aqui, tá? Então, olha só, os Estados Unidos está sempre buscando um inimigo, né? As disputas comerciais entre os países são frequentemente, e quem define as regras do comércio internacional e eventuais soluções de conflitos é a Organização Mundial do Comércio. Lembra que a gente estudou sobre ela? A OMC? Órgão criado lá nos anos 90, né? Com o objetivo de, vamos dizer assim, tá organizando esses conflitos, minimizando esses conflitos mundiais, tá bom? Guerras comerciais podem gerar efeitos negativos para os dois lados, como a gente percebeu, né? Caso não termine em uma solução negociada, nesse caso, no entanto, com os envolvidos são as duas maiores potências mundiais atualmente, os laços de conflito tendem a afetar a economia de outros países, como tem afetado, por exemplo, a do Brasil, que comprou um dos lados dessa guerra, infelizmente, né? Isso porque as cadeias de produção e consumo estão interligadas, o mundo está interligado. O que acontece num país, ele afeta o outro. A gente percebe isso pela expansão desse vírus que tem afetado mundialmente todos os países, né? Justamente por essa conectividade, por essa interligação. E as questões comerciais também afetam. Ok? Então, o que é essa nova ordem mundial? É uma nova configuração do mundo a partir do fim da Guerra Fria, né? Em que começa a haver uma nova configuração da hierarquia das forças e dos poderes dos Estados-nações pelo mundo. Beleza? Volto agora para a gente corrigir as nossas atividades. Beijão, tchau, tchau.